A guerra entra em uma nova fase crítica, e o que você está prestes a ler vai mudar sua perspectiva sobre o conflito que abala o mundo. Enquanto a Rússia e a Ucrânia travam uma batalha aérea sem precedentes com enxames de drones letais cruzando os céus, o Kremlin faz um jogo perigoso. Fala em garantias de segurança para Kiev, mas, na prática, Putin não tem nenhuma intenção de encerrar a guerra. Por quê? As respostas estão aqui, e elas são mais alarmantes do que você imagina. Imagine a cena, quase 200 drones de ataque lançados em uma única noite, como um cardume de tubarões mecânicos devorando alvos estratégicos. Do lado ucraniano, o saldo é trágico: civis mortos em Kharkiv, casas destruídas, famílias arrasadas. As forças de defesa ucranianas afirmam ter abatido 42 dos 78 drones lançados, mas 14 conseguiram furar o bloqueio, semeando destruição. E o pior, além de Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kiev e Zaporizhzhia também sentiram o impacto. Enquanto isso, Moscou se cala, mas solta indícios sinistros. Um vídeo oficial pergunta, com ironia cortante: você está preparado para hoje? Enquanto mísseis são carregados para mais uma rodada de terror. Mas a Ucrânia não ficou de braços cruzados. Em resposta aos ataques russos que atingiram 10 regiões, incluindo a área metropolitana de Moscou, drones não identificados atingiram a capital russa e Lipetsk. O caos se instalou, aeroportos fechados em regime de emergência, voos cancelados, e até um Boeing 737 da Pobeda Airlines fazendo um pouso forçado por falha técnica, como se o próprio destino quisesse lembrar o Kremlin que nenhuma guerra fica impune. Enquanto isso, nos bastidores da geopolítica, as peças se movem de forma preocupante. Donald Trump, com sua retórica direta, admite que Rússia e Ucrânia perdem milhares de soldados por semana, 2.000, 3.000, às vezes mais, e insiste que é hora de parar o banho de sangue. Mas aqui está o detalhe explosivo: enquanto a Europa falha em conter Putin, Trump acredita que ele pode conseguir. Coincidência ou não, foi justamente na mesma semana em que Dmitry Dmitriev, enviado especial do Kremlin, esteve nos Estados Unidos falando em progresso significativo para um cessar-fogo e até em retomar voos diretos entre Washington e Moscou. Em entrevista à Fox News, o representante russo foi claro: a Ucrânia nunca entrará na OTAN, ponto final. Mas e as garantias de segurança? Essas podem ser negociadas. Putin quer uma paz duradoura, disse Dmitriev, como se a palavra paz não soasse cínica vinda de um regime que bombardeia hospitais. Mas por que Putin insiste em prolongar uma guerra que já deixou a Rússia isolada e sangrando? A resposta está em um artigo explosivo publicado na Foreign Policy. Segundo o analista Ian Garner, o ditador russo não teme a guerra, ele teme o pós-guerra. Encerrar o conflito agora seria como puxar o tapete de uma economia que, contra todas as expectativas, se adaptou ao modo guerra total. Setores inteiros lucram como nunca: oligarcas, generais, burocratas, todos faturando com contratos milionários enquanto o povo russo engole a propaganda. Um cessar-fogo abrupto? Seria o colapso desse castelo de cartas. Sem a guerra, não há desculpa para a repressão, não há justificativa para os gastos militares que mantêm a máquina do poder girando. E, pior, sem o inimigo externo, a popularidade de Putin, já abalada, poderia desmoronar de vez. Enquanto isso, a Ucrânia aposta tudo em uma estratégia: pressão máxima. Kiev não tem dúvidas: sem um cerco econômico implacável liderado pelos Estados Unidos, Putin não cederá. Estamos falando de sanções que realmente doam: cortar o acesso da Rússia aos mercados financeiros globais, asfixiar sua capacidade de financiar a máquina de guerra. Nada de meias medidas. Ou o Ocidente age agora, ou assistirá a um conflito que pode se arrastar por anos, com consequências imprevisíveis. E como se não bastasse, há quem admira o carrasco. Em uma entrevista bombástica, Elon Musk, pai de Elon Musk, figura influente nos círculos próximos a Trump, confessou à BBC que a família tem certa admiração por Putin. Ele é sempre calmo, fala coisas lógicas, disse, como se a frieza de um ditador que aprisiona opositores e bombardeia civis fosse uma virtude. Essa declaração não é apenas constrangedora, é um sinal de como parte da elite global ainda romanceia autocratas, enquanto milhares morrem. A pergunta que não quer calar: até quando o mundo vai tolerar esse jogo macabro? A Rússia não recuará por bondade, e a Ucrânia não pode vencer sozinha. Os próximos meses serão decisivos. Se Washington e Bruxelas não agirem com firmeza, o preço será pago em vidas ucranianas, russas e, eventualmente, de todos nós.
Porque uma guerra que começa com drones pode terminar de maneiras que ninguém ousa imaginar. E você, o que acha? Esse reaquecimento das relações entre Estados Unidos e Rússia é uma trégua perigosa ou uma armadilha? O Ocidente está subestimando Putin mais uma vez? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão não pode ser ignorada. Há algo de fascinantemente perturbador na maneira como certos líderes conseguem inspirar uma admiração quase hipnótica, mesmo entre aqueles que deveriam saber melhor. É difícil não admirar o Sr. Putin, dizem alguns, como se a astúcia fosse sinônimo de grandeza e não de perigo. Mas será que essa admiração não é, na verdade, um sintoma de como normalizamos o autoritarismo? Ou pior, será que ela não revela nossa própria complacência diante de quem joga com vidas como peões em um tabuleiro geopolítico? Enquanto isso, a Letônia decide que não vai esperar para descobrir. A partir de 1º de setembro, o país fecha as portas para qualquer estrangeiro que não seja cidadão da UE, da OTAN ou de nações aliadas, a menos que esteja disposto a se submeter a um escrutínio digno de um romance de espionagem. Tudo deve ser declarado, desde o histórico militar até cargos públicos ocupados por parentes. Não é paranoia, é precaução. Porque, no mundo de hoje, um turista pode ser um espião, um estudante pode ser um agente, e uma fronteira aberta pode se tornar uma brecha fatal. Riga não está brincando. Enquanto outros países europeus ainda hesitam, a Letônia entende que a tolerância com regimes como os de Putin e Lukashenko não é generosidade, é negligência. E o detalhe mais irônico? Enquanto a Hungria, por exemplo, mantém suas portas escancaradas para russos e bielorrussos, a Letônia assume o risco de ser chamada de a excessiva. Mas pergunte a si mesmo, quem está realmente protegendo seus cidadãos? E então, de repente, um giro inesperado. Enquanto a Europa se divide entre a ilusão da segurança e a urgência da defesa, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão sentam-se à mesma mesa que a União Europeia, pela primeira vez na história. Samarcanda não é apenas um nome poético, é o palco de um novo jogo de poder. A mensagem é clara: a Ásia Central não é mais um mero espectador. É um jogador estratégico, e Bruxelas sabe disso. Ursula von der Leyen e Antônio Costa não foram até lá por acaso. Estão em busca de algo muito concreto: energias limpas, rotas logísticas e uma aliança que possa contrabalançar a influência de Moscou e Pequim. O Uzbequistão, por sua vez, não esconde o entusiasmo. Uma nova página no nosso parceirado estratégico, declara o presidente Mirziyoyev. E não é retórica. Enquanto a guerra na Ucrânia redefine fronteiras com sangue, a Ásia Central oferece algo ainda mais valioso: alternativas. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a natureza nos lembra que nem todas as batalhas são travadas com tanques e mísseis. 170 tartarugas gigantes das Galápagos, símbolos de resiliência em um planeta frágil, ganham uma segunda chance. Criadas em cativeiro, agora enfrentam o desafio de sobreviver na natureza, onde predadores e mudanças climáticas as esperam. Sua libertação não é apenas um gesto simbólico, é um ato de resistência. Porque, em um mundo onde humanos destroem ecossistemas com a mesma facilidade com que assinam tratados, salvar uma espécie é um lembrete de que ainda há tempo, se escolhermos agir. E você? Acha que a Letônia está certa em fechar as portas, ou isso é mais um passo rumo a um mundo ainda mais dividido? A Ásia Central pode mesmo se tornar o novo centro de gravidade geopolítica? E, enquanto discutimos estratégias e alianças, quem está realmente protegendo o futuro, o nosso e o das próximas gerações? Deixe sua opinião. Porque, no fim das contas, as escolhas que fazemos hoje definirão não só que mundo teremos amanhã, mas se teremos mundo algum.